Você que está em casa, certamente está se perguntando o que vai mudar na minha vida com a aprovação da reforma trabalhista no Senado. A proposta nasceu do governo. A aprovação no Senado implica dizer que agora não falta mais nada, apenas a sanção do presidente, que certamente deve sancionar em pouco tempo esse projeto de lei. E as regras passam a mudar. Para explicar um pouco mais, nós estamos recebendo aqui o advogado Carlos Iuri, que já está aqui com a gente. Doutor Carlos Iuri, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Para nos ajudar a explicar mais sobre a reforma trabalhista. Bom, a reforma foi aprovada no Senado. Quanto tempo ela precisa para ser sancionada pelo presidente? A partir da aprovação, basta que o Senado seja diligente, faça a publicação e envie para a sanção presidencial, e a partir de então já está apta para ser sancionada e publicada, e, salvo engano, entrará em vigor 120 dias após a sua publicação. 120, isso, mas quem define esse prazo para a entrada em vigor? Já vem no próprio projeto de lei? O próprio projeto de lei já prevê esse prazo para dar tempo às empresas, aos trabalhadores se adaptarem a essa nova realidade, estudarem os mecanismos, como vão ser feitas as alterações nos contratos de trabalho e, principalmente, Joelson e telespectador, permitir a questão da negociação coletiva. A reforma ela trabalha muito pelo campo da negociação. Patrões e empregados deverão sentar à mesa, terão muito mais liberdade para estabelecer pontos de negociação coletiva, terão muito mais liberdade de fazer prevalecer as questões específicas das categorias e não ficarem surpresos com a anulação de cláusulas de convenção coletiva, que era o que estava acontecendo no dia a dia. Tá. Vamos então falar de que mudanças são essas que estão previstas agora com a aprovação da nova reforma trabalhista, nova legislação trabalhista. Vamos ver aqui algumas dessas modificações. Doutor Carlos Iuri vai explicando para nós. Pontos aprovados da reforma trabalhista. Férias. Agora, as férias podem ser fracionadas, ou seja, não precisa mais tirar um mês de férias. Pode ser dividido em 3 períodos. E pelo menos um deles precisa ter, no mínimo, 15 dias. Qual é a mudança mais importante nessa parte do projeto? Fica caracterizado, Joelson, telespectador da TV Cidade Verde, que fica a liberdade do trabalhador em determinar quando vai tirar férias e como vai tirar férias. Essa regra, na verdade, ela não suprime o direito de férias, para deixar bem claro. Ela apenas flexibiliza a possibilidade de se ratificar, de se ratear esse período de férias em mais de um período por mês. O telespectador pode pensar o seguinte: eu tiro 15 dias agora, tenho mais 15 dias a tirar no futuro. Eu posso tirar 10 dias para, por exemplo, acompanhar meu filho, minha filha em uma determinada viagem, em um determinado ponto específico que não caberia dentro daqueles 30 dias, ou então simplesmente tirar algumas folgas ao longo do ano. Isso permite que o trabalhador tenha mais saúde, possa focar em outros projetos, possa planejar melhor a sua vida. Também, da mesma forma, é possível que um trabalhador que não queira tirar 30 dias de férias, tire apenas 15 dias e venda o restante do período. Isso tudo ainda está permitido, a venda de férias ainda é permitida. Ainda é permitida. Outra coisa, apesar daqui de estabelecer um período de 15 dias mínimo para retirar uma parte dessas férias, agora continua na soma desses dias, sendo 30 dias por ano? Exatamente. O direito de férias, de tirar 30 dias de férias, não foi suprimido. Isso tem que ficar bastante claro. Inclusive, quem quiser optar de tirar os 30 dias juntos, também pode fazê-lo. Exato. O que a reforma basicamente faz é flexibilizar, permitir que possa ser tirado 15, 10, 5 e assim por diante, de modo que o trabalhador é quem vai escolher como fazê-lo de acordo com o seu empregador. Próxima alteração que nós vamos registrar aqui, olha, jornada de trabalho. Pode ser de até 12 horas por dia, com 36 horas de descanso. Limite, 48 horas semanais. Significa dizer que as pessoas agora podem trabalhar até 12 horas? Não necessariamente. Esse é um regime de exceção. É preciso lembrar o seguinte: o regime normal é o de 8 horas por dia, sendo até 44 horas por semana. Continua assim? Continua dessa forma. Essa jornada 12 por 36 é uma jornada que já é praticada em determinadas categorias específicas. Vamos ilustrar aqui, por exemplo, frentistas. É muito comum que você tenha frentista que trabalhe 12 horas direto e folgue 36 horas. Vigilantes também. É muito comum que um vigilante trabalhe um turno de 12 horas e folgue 36 horas. Agora, essas jornadas, tenho que esclarecer, elas eram previstas em acordo.
Não havia previsão legal na CLT para que essa jornada fosse efetivamente praticada, o que gerava questionamentos junto à Justiça do Trabalho, gera questionamentos em relação à questão de horas extras. Colocar essa previsão na lei só significa que agora ela pode ser praticada com mais segurança. Agora, sempre dentro do acordo fechado entre patrão e empregador. Tá certo. Empregado. Vamos à próxima informação. Trabalho remoto, conhecido como home office. O que o trabalhador usar de estrutura em casa pode ser compartilhado com o patrão. Exemplo, custo de energia, custo de internet. Isso aqui se refere àquelas pessoas que podem trabalhar em casa, ok? Eles vão levar o trabalho para casa, trabalhar em casa. E aí fica a dúvida, se eu vou trabalhar em casa, ou levar parte do meu trabalho para casa, como é que vai ser contada a minha hora de trabalho ou o dinheiro que eu tenho direito a receber? Essa é uma questão extremamente interessante, Joelson. Na verdade, dentro da nossa realidade hoje em dia, o home office ele é muito mais pensado para aquele trabalho de escritório, aquele trabalho burocrático em que você precisa apenas de um terminal remoto para fazer o seu trabalho através do computador, fazendo determinados arquivos, enfim. A nova reforma, ela legaliza a questão do home office, algo que já era praticado, mas era previsto apenas em acordos coletivos, em convenções coletivas, e agora passa a ter na lei a sua previsão. A jornada vai ser uma jornada normal. O trabalhador que estiver em trabalho remoto, ele vai ter que, primeiramente, ter um determinado horário a cumprir, determinadas tarefas a cumprir, ele vai prestar contas ao empregador através do uso de um software específico que vai contabilizar horas. A jornada vai ser de 8 horas normal, com intervalo. Se extrapolar a jornada, vai ter direito a horas extras. Então, a única coisa que não vai acontecer é ele não estar em um local, em um escritório da empresa específica. Não está no mesmo prédio da empresa. Exatamente. Essa é uma medida salutar porque, imagine, é uma pessoa que deixa, ou uma ou mais pessoas que deixam de usar transporte público, é uma ou mais pessoas que deixam de utilizar seu automóvel para se deslocar ao trabalho, diminui o fluxo de trânsito e dá mais mobilidade para aquela pessoa que está trabalhando de casa. Próxima mudança que nós registramos aqui, negociação. As convenções e acordos coletivos vão prevalecer sobre a legislação. Há possibilidade de negociação de redução salarial? Existe essa possibilidade mesmo, doutor Yuri? E como é que funciona essa história do que for acordado superar o legislado? Bom, eu tenho que esclarecer primeiramente que isso já existe hoje. No começo aqui da entrevista, eu cheguei a colocar que há negociações, há pontos das negociações coletivas que eventualmente são declarados nulos pela Justiça do Trabalho. O que essa regra está colocando é exatamente o contrário, que tudo aquilo que for negociado vai valer e não haverá possibilidade de ser anulado posteriormente. Essa regra, ela ressalta mais uma vez a questão da individualidade do setor econômico que está sendo atendido. Então, se um determinado setor tem necessidade de uma jornada 12/36, isso não poderá ser anulado posteriormente. Se um determinado setor, dentro da negociação, vai acabar, patrões e empregados vão chegar a um consenso sobre, por exemplo, uma jornada diferenciada, e isso deverá ser acatado pela Justiça do Trabalho. Negociação quanto à redução de salários, somente em tempos de crise econômica, acompanhados da redução da jornada de trabalho, que é o que você vê muito hoje em dia dentro dos problemas pelos quais passam as indústrias, as fábricas de automóvel. Então, eu não tenho demanda de automóvel, vai caindo as vendas, as fábricas precisam ajustar a sua produção, diminui o salário, mas também diminui a jornada. O que nós estamos vendo também é que esses acordos coletivos, eles prevêem, por exemplo, o pagamento do mesmo salário durante 1 ano, 2 anos, para evitar demissão ou para beneficiar o trabalhador de alguma forma. O fato é que essa regra, essa negociação, as convenções coletivas, os acordos coletivos, são importantíssimos para dar uma singularidade para o setor econômico. Próxima informação, próxima mudança, terceirização. Foi aprovada a lei da terceirização antes dessa reforma trabalhista. Ficou estabelecido que não haverá demissão posterior à contratação do mesmo empregado por 18 meses para passar a um novo regime de contrato de trabalho. Seria mais ou menos o seguinte: eu sou trabalhador,
e agora com a terceirização autorizada, o empregador me demite e me contrata como terceirizado. Isso vai ser possível, mas não antes desses 18 meses, né, doutor Yuri? Exatamente. Essa é uma questão excelente, deve ser destacada no seguinte sentido. Dizia-se muito que a aprovação da lei da terceirização iria fechar postos de trabalho, iria levar a uma precarização da relação entre patrão e empregado, não haveria mais trabalho com carteira assinada e nada disso aconteceu. Nós estamos hoje já com praticamente 3, 4 meses que a nova lei da terceirização foi aprovada e não se fala em diminuição de postos de trabalho, o desemprego no Brasil continua relativamente estável por conta das questões econômicas. Essa regra da terceirização, ela traz clareza para o regime de trabalho, para o ambiente de trabalho de maneira geral, porque até então havia apenas uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que regulava a matéria. Hoje não temos leis, temos critérios, temos uma regra de proteção ao trabalhador, quer dizer, ele não pode ser recontratado como terceirizado antes de 18 meses. E mais uma questão, a regra da terceirização ela é muito salutar para quem, por causa do seu tipo de trabalho, presta trabalhos para vários empregadores. Vou dar o exemplo de enfermeiros. Sim. É muito comum que enfermeiros façam uma empresa de prestação de serviços e procurem atender a vários empregadores, somando esforços, ou seja, empreendendo para poder ter mais retorno de remuneração, ou seja, assumem o risco de uma atividade empresarial, de empreendedorismo, maximizam seus ganhos e agora tem a proteção da lei. É o caso dos anestesiologistas também. Também fisioterapeutas, e assim a gente pode seguir toda uma cadeia. Próxima, contribuição sindical. A contribuição sindical deixa de ser obrigatória e passa a ser opcional. Atualmente, os trabalhadores são obrigados a contribuir, né? Não será mais assim. Isso. A contribuição sindical também é conhecida como imposto sindical e, para mim, essa é uma excelente notícia. Veja só, o trabalhador ele já tem que pagar a contribuição normal do sindicato, quando está associado, tem que pagar o IPTU, tem que pagar a taxa de lixo, tem que pagar tudo e mais um imposto para o sindicato. Veja que, ultimamente, os sindicatos têm sido bastante questionados, isso é uma crítica geral, uma crítica que está na grande imprensa, têm sido bastante criticados porque simplesmente recolhem esse valor e não devolvem na forma de serviços, não devolvem na forma de acompanhamento do trabalhador e assim por diante. Há denúncias, inclusive, veiculadas pela grande mídia, pelos grandes veículos de comunicação, de vários dirigentes sindicais que se utilizam desse imposto para enriquecimento próprio. O fim dessa contribuição sindical obrigatória está sendo colocado como sendo o fim dos sindicatos. Isso não é verdade. Os sindicatos ainda têm contribuições associativas e, salvo engano, esse ponto será revisto em uma medida provisória a ser baixada pelo governo, dando mais força aos sindicatos no momento da negociação. E, Joelson, e telespectador da TV Cidade Verde, o sindicato pode cobrar um determinado valor dos associados para fazer esta negociação. Então, o fim da contribuição sindical obrigatória não significa fim do... Continuarão existindo, inclusive com seus associados. Ficaram mais fortes porque vão fazer a negociação coletiva e tem outros meios. Agora, bem, é necessário que todos os sindicatos patronais e também os sindicatos dos empregados, eles venham a reformular a sua forma de atuação. Próximo ponto. Descanso. O intervalo dentro da jornada pode ser negociado desde que tenha 30 minutos no mínimo. Hoje, o que é que diz a legislação em torno do descanso para almoço ou descanso entre turnos? O descanso, o intervalo, é o que a gente chama de intervalo intra-jornada, né? O intervalo ele tem que ser mantido por no mínimo 1 hora, podendo ser reduzido, a lei hoje já estabelece essa questão, podendo ser reduzido se a empresa der condições, tiver um refeitório, uma área de descanso própria, então pode ser reduzido com a consequente redução da jornada. O que a legislação, a reforma trabalhista que foi aprovada está determinando é que esse tempo mínimo de 1 hora passa a ser de 30 minutos, mas também tem um ganho para o trabalhador. A jornada dele diminui em 30 minutos. Então, se deveria sair às 18, passa a sair às 17h30. E outra coisa que tem que ser esclarecida, a Justiça do Trabalho vem reiteradamente entendendo que esse intervalo é intervalo para
alimentação, não necessariamente para descanso. Então, há muitas demandas, há muitos questionamentos dizendo o seguinte: eu preciso de 2 horas porque eu tenho que ir comer em casa e voltar para o trabalho. Não existe isso. Hoje, Justiça do Trabalho já diz o seguinte: o intervalo é para alimentação. Tá? A alimentação pode ser feita em 30 minutos. Agora bem, se for efetivamente reduzido para 30 minutos, a jornada também reduz em 30 minutos. Tem que reduzir na mesma proporção do tempo de descanso ou de intervalo. Exatamente, volto a dizer, a jornada máxima é de 8 horas com intervalo de 30 minutos. Então, se é de, vamos supor, 14 às 18, intervalo de 30 minutos, reduz 30 minutos, fica de 14 às 17h30, de modo que se complete 8 horas diárias de trabalho. Próxima. Transporte. Tempo gasto em deslocamento para o trabalho, independente do transporte, não será computado como tempo de serviço. Essa é uma alteração que é bem interessante, é o que se chama de horas in itinere, né? Horas em deslocamento. Formalmente, a CLT hoje ela já determina que essas horas in itinere serão computadas como jornada quando o local para o qual o trabalhador estiver se deslocando não tiver serviço regular de transporte público, no mínimo. Ou seja, vamos pensar num trabalhador que tem que sair de Teresina para participar de uma obra, um canteiro de obra, distante 50, 60 quilômetros do centro da capital e que depende do transporte da construtora para poder ser levado. Não há alteração nesse ponto. O que se está alterando, propriamente dito, é tempos de deslocamento que eram considerados como sendo acrescidos ao tempo de trabalho. Ao tempo de trabalho, por causa de deslocamento um pouco mais demorado, e a Justiça do Trabalho é cheia desse tipo de discussão. Eu pego um ônibus, passo 50 minutos dentro de um ônibus para chegar no meu trabalho, é considerado ou não é considerado horas de itinerário? Essa parte da reforma, ela vem para deixar claro, para dizer não é. Efetivamente, só conta o tempo trabalhado. Agora, nesse caso, quando há uma dependência ainda do transporte fornecido pelo empregador, continuará sendo computado como tempo de trabalho. Próxima mensagem. Demissão. Contrato de trabalho pode ser extinto de comum acordo com pagamento de metade do aviso prévio e 40% de multa sobre o saldo do FGTS. O trabalhador vai poder retirar 80% do valor do FGTS, mesmo se ele não for demitido, se ele estiver pedindo demissão? Exatamente, essa é uma colocação interessantíssima e o telespectador tem que ficar bastante ciente. Não há, primeiro, supressão do direito de saque do FGTS. Essa nova forma de demissão é algo que já é praticado, grosso modo. Só que a legislação trabalhista, ela só bota 2 alternativas. Ou pedido de demissão, em que o empregado perde certos direitos, ou demissão sem justa causa, que acaba onerando demais o empregador. A justa causa continua, né? A demissão por justa causa não foi suprimida. Não foi suprimida, continua havendo a mesma questão. Se o trabalhador ofender qualquer dos incisos do artigo 487, se eu não me engano, ou seja, se ele não for responsável, se ele passar por cima das ordens do seu superior direto, se ele for faltar demais ao serviço, tudo aquilo continua previsto, ou seja, o trabalhador continua com os seus deveres. Essa alteração da demissão de comum acordo é um meio termo entre a demissão sem justa causa e a demissão com justa causa, com benefícios para os dois. Tanto o empregador pode diminuir o custo da demissão, quanto o empregado pode ter acesso a mais direitos, mesmo que não haja essa demissão sem justa causa. Ou seja, é uma medida salomônica que beneficia a ambos os lados. Próxima. Gravidez. É permitido o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres, desde que a empresa apresente atestado médico comprovando que o local não leva risco ao bebê. Esse é um ponto da lei que está sendo apontado como de desvantagem para o trabalhador. É um ponto bastante polêmico, foi um ponto que levou à ocupação da mesa do Senado Federal pelas senhoras senadoras, mas os grandes veículos de comunicação já estão colocando que esse ponto será vetado pelo presidente Michel Temer. Então, embora tenha sido aprovado desta forma, a notícia que se tem é que ele será vetado e será regulamentado por medida provisória para permitir o trabalho apenas nos locais de insalubridade leve. Então, o telespectador, a trabalhadora, gestante,
que nesse momento se encontra um tanto quanto preocupada com essa com possibilidade, essa questão, pode ficar relaxada que esse ponto não será, vai ser vetado, não será mantido nessa reforma. No caso de demissão de mulher grávida, ela tem até 30 dias para informar a empresa sobre a gravidez. Esse é um ponto bastante interessante, Joelson, porque sempre houve muita discussão sobre esse tema, né? A estabilidade da gestante se conta desde o conhecimento por ela ou o conhecimento pelo empregador. E outra coisa, quando há demissão, é possível que ela ganhe estabilidade engravidando de maneira proposital só para permanecer no emprego? Enfim, essas questões são muito comuns dentro da Justiça do Trabalho e essa parte da reforma vem a colocar uma fórmula capaz de diminuir os conflitos, que é, a partir do momento do conhecimento, fazer a comunicação para o empregador, para que o empregador não venha a demitir uma gestante de maneira indevida. Ou seja, me parece que é uma medida de pacificação social. Tá certo. Doutor Carlos Yuri, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a você e ao telespectador da TV Cidade Verde. Muito obrigado, doutor Yuri. Muito obrigado, doutor Carlos Yuri, advogado.